Aos irmãos e amigos, boa noite. Eu me chamo Eraston Carlos, como você me conhece, mas pela primeira vez, se você estiver me assistindo, você está no canal Igreja Ameaçada de Extinção. Hoje, em 9/6/2021, venho para dar continuidade aos relatos que se refere aos atos de injustiça que sofre a Igreja Evangélica Fundamentalista na rua Filinto Marques Cerqueira, 585, liderado pelo pastor Roderick Vitor Fernandes de Oliveira, bem como parte da diretoria, que agora, mais do que nunca, tem à frente dessas injustiças as ações de Lélia Vitor Fernandes de Oliveira. Bem, meus amigos, hoje, quarta-feira, eu gostaria de comentar o que foi dito na Escola Bíblica Dominical pela professora, não é, a qual eu acabei de citar o nome agora, não é, que também é biógrafa, escritora, não é, e serva de Deus, que com uma conduta dessa se compromete diante da fé que manifesta. Bem, o que ela disse? Ela trouxe um fato ocorrido no ano de 1998, que fala, não é, sobre uma infeliz ação, não é, que aconteceu comigo, sem citar nome, não é, ela falou que pessoas que estão divulgando o nome da igreja deveria, né, olhar a sua vida pregressa. Eu gostaria de saber, como início dessa fala, o que isso tem a ver com os relatos que eu estou fazendo aqui. E vou falar para os irmãos e amigos o que ela narrou, para que possamos tentar entender o que ela quer fazer, ou aonde ela quer chegar. Bem, ela narrou um fato acontecido em 1998. Na época eu tinha 21 para 22 anos. Entre 1998 ou 1999. Na época eu tinha 21 anos. Hoje eu tenho 42 anos. Então, foi há 21 anos atrás. Mais ou menos isso. Então, o que aconteceu foi um infeliz delito que eu cometi aqui na cidade de Feira de Santana, onde na ocasião, 8 dias depois, ou 10, eu fui apresentado na delegacia e aí não escondi o que aconteceu, confessei o infeliz ato que fiz, não é? E nos termos da lei, fiquei 3 a 4 horas detido. Infelizmente, foi uma ação feia. Sou culpado do que aconteceu, fui culpado, melhor dizendo, do que aconteceu. Assumi a minha culpa, mas diante da justiça e com as prerrogativas da lei, não é, com a presença do advogado, já passado por todos os protocolos da lei, não é? Então, a delegada, que foi a titular daquele dia, não é, com as prerrogativas da lei, como eu já disse, acompanhada do advogado, que por sinal foi até a minha irmã, na época, que conseguiu para mim, devo a ela esse grande favor, não é? E ela, e o advogado conseguiu a minha liberdade. Foi apenas uma apresentação, porque já tinha 10 dias do fato ocorrido, mediante não ter lesionado a vítima, como também ter ressarcido todos os danos causados, diante ali das prerrogativas da lei. A advogada me liberou, a justiça me liberou, dentro da forma da lei. Antes disso, fui colocado, e pelo que eu me lembre, ao tempo que eu venho de lá para cá, eu nunca vi uma cena parecida daquela. Fui colocado pessoalmente com a vítima do infeliz ocorrido. E a delegada falou assim: moço, eu tinha 21 anos, era bem mais novo que hoje, né? Tinha metade da idade. Então, falou assim: a vítima é essa aqui, e eu reconheci ele, né? Ele falou assim: o que o senhor tem para dizer para ele? Na presença estava ali o advogado, a delegada, a vítima e mais um parente da vítima.
Eu simplesmente olhei para a vítima, olhei para todas as pessoas e perguntei: você me perdoa? E ali a vítima abaixou a cabeça, não respondeu nada. Eu não sei qual foi a resposta dela. Até hoje, da vítima, eu não sei qual é a resposta. E no momento daquele silêncio, eu levantei a cabeça, olhei para a delegada e falei assim: eu também peço desculpa às autoridades e também peço desculpa à sociedade de Feira da Bahia e qualquer pessoa que se sentiu magoado com o que eu fiz. Foi um ato lamentável, triste, mas, como eu já disse, não causei nenhuma lesão à vítima, não é? Nenhum tipo de lesão física, quanto mais de lesão de tirar a própria vida da pessoa. Ressarci a pessoa dos seus danos que ela teve e a justiça me liberou. Em 2007, isso foi em 98 para 99, no dia 5/5 de 2005, não é, mais ou menos 6 anos depois, mais ou menos isso, 6 a 7 anos depois, eu me reconciliei na Igreja Evangélica Fundamentalista, que eu aceitei a Jesus como meu Salvador com 16 anos. Depois, na empolgação da juventude, eu fui sair da presença do Senhor, mas continuei indo sempre para a igreja. É tanto que eu conheço a história da igreja que eu nunca deixei de ir à igreja. Mesmo na situação de afastamento, em algumas situações, eu continuei indo para a igreja ali como jovem, como adolescente. Então, em 2005, no dia 5/5 de 2005, eu fiz a minha reconciliação. Chamei o pastor Antônio Fernandes e falei que eu estava, naquele momento, me reconciliando. Um domingo depois, eu fui apresentado à igreja, mais ou menos no dia 10 a 11, foi até o Dia das Mães, me lembro como hoje, no mês de maio. E em 2007, eu fui batizado, me tornei membro da igreja. Passei ali pela classe Catecúmenos, que é uma classe de preparação para membro, uma classe para o candidato a ser membro. E passei também pela seletiva da igreja, que tinha na avaliação da conduta do membro. Lélia Vitor Fernandes de Oliveira, ela estava no dia da minha avaliação, né? Por que ela não trouxe esse assunto e perguntou: irmão, pesa aqui uma acusação sobre o senhor gostaria de esclarecer o que aconteceu lá no passado, porque ela sabia do que tinha acontecido. Eu com 19 anos. E ali, mais ou menos 9 anos depois que eu estava me tornando membro, que foi em 2005, em 2007, quase 8 a 9 anos depois, foi em 98, em 2007, mais ou menos 9 anos depois. Por que ela não perguntou na assembleia da igreja: irmão, no passado aconteceu isso com o senhor se apresentou, o senhor foi detido, saiu no jornal, o que o senhor tem a falar sobre isso? Nenhuma pergunta ela fez, nem nenhum outro irmão fez, porque a minha conduta como crente, como servo de Deus, meu testemunho, aprovava. E foi o que aconteceu. Lá na nossa igreja existe uma seletiva para poder batizar o candidato. E aí eu fui ser membro da igreja. Ela mesmo, com o voto dela, me aprovou. E domingo passado, dizendo que eu não tenho autonomia para estar aqui falando do que aconteceu. Na verdade, eu estou aqui para colocar as situações que estão acontecendo, cobrando das autoridades e alertando a igreja sobre o que está acontecendo nela, pelos atos injustos que estão acontecendo, para que haja em nosso meio uma reconciliação. Seria esse uma tentativa da senhora me desqualificar só porque eu estive passagem pela polícia? Só porque cometi um ato? E o perdão? E a pena paga? Isso não conta? Se a senhora tem essa acusação contra mim de público, por que a senhora não fez esclarecimento no dia da avaliação que eu fui membro em 2007? Nós estamos em 2021. Já se passaram 14 anos que sou membro da igreja. Nunca fui advertido em assembleia. Não há nenhuma advertência. Logo porque existiu motivo, sim, para que eu fosse advertido.
quando eu fiquei mais de 3 anos em pecado de adultério. E eu me excluí da comunhão, fiquei acompanhando minhas filhas, minha esposa na igreja e sempre ali para alcançar de Deus o perdão, o qual eu alcancei quando um dia resolvi deixar pela misericórdia e a bondade do Senhor Jesus Cristo. Então a senhora fazendo esse tipo de relação que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas com a tentativa de me desqualificar, a senhora está se desqualificando. A senhora está trazendo um assunto que foi resolvido lá no passado, há 21 anos, para a situação agora que não tem nada a ver com o contexto. Eu estou aqui para falar das injustiças que a senhora e o seu filho, o pastor Roderick, estão cometendo. E em vez da senhora ficar buscando lá no passado um atrelamento entre uma situação e outra que aconteceu no passado, por que a senhora não responde por que a senhora não responde as acusações que pesam contra a senhora? A senhora voltou, depois de ter ouvido o meu pedido de perdão, ter dito que perdoava ali na presença do pastor Roderick e do presbítero Floriano Araújo, vocês oraram e aceitou meu pedido de perdão e ia avaliar se eu iria ser apresentado à igreja no caso do pecado de adultério. Eu pedi perdão, não fui mais reincidente, mas a senhora chegou na Assembleia para jogar isso na cara para jogar isso no público, tentar convencer o público que eu não tinha respaldo para apontar o erro de vocês. A senhora foi dizer que eu tinha uma amante ali na frente da minha esposa, numa ocasião completamente fora da realidade. E ali eu, além de explicar para a igreja que isso não tinha acontecido na presença das duas testemunhas que estavam no dia, lá em 1 ano atrás, sobre o pedido de perdão que eu disse que tinha feito há 8 meses atrás, ou seja, 1 ano e 8 meses que eu tinha deixado, a senhora trouxe a público, constrangendo a minha esposa, não é? Constrangendo o público que estava ali. E a senhora em nenhum momento disse assim, além da senhora falar isso, a senhora ainda perguntou para minha esposa, é ou não é verdade? O que foi que ela respondeu, que todo mundo viu? Não, essa situação já foi resolvida. Então a senhora se torna uma desqualificada fazendo esse tipo de coisa. Em vez da senhora falar isso, trazendo um assunto que não tem nada a ver, hoje eu sou um cidadão comum e com a aprovação da igreja, porque se tivesse alguma acusação, seria a prevaricação da sua parte. Porque ali estava um cidadão arrependido, não é? Um pecador arrependido que diante da igreja fez uma reconciliação com Cristo, deixando para trás a sua vida pregressa de pecado. Se a minha condição de pedir perdão e se arrepender pelos fatos que eu cometi no passado não é relevante, então nenhum criminoso, nenhum ex-presidiário, nenhum matador, nenhum assaltante, nenhum tipo de delinquente social vai entrar no céu. E a senhora está se contradizendo. Porque a primeira pessoa que Jesus salvou na cruz foi um ladrão. Uma pessoa meliante que estava ali, mas arrependido, reconhecendo Jesus como Salvador. Então vejam vocês aí o que está acontecendo na igreja, ela trazendo esses assuntos, não é? Para poder tentar convencer a igreja que ali tem o quê? Um suposto criminoso ainda? A senhora gostaria de saber o número do meu CPF para consultar a minha vida? Saber o que é quantas passagens eu tive depois disso? Nenhuma. Me arrependi antes, durante e depois. Sofro até hoje as consequências daquilo. Mas me arrependi, pedi perdão à sociedade, às autoridades, à vítima e à sociedade de Feira de Santana, assim repito. E nunca mais eu voltei lá, até que o seu filho fosse dar uma queixa de mim na delegacia, a qual ainda terá muitos problemas pela frente. Primeiro porque ele acha que está certo, mas não convoca a igreja para mostrar as provas, para que eu pare de lhe acusar aqui. Eu estou aqui, nesse momento, pedindo também às autoridades, Polícia Civil, onde foi prestar queixa, Ministério Público, que eu já acionei o Ministério Público, para que investigue o caso, para ver se eu de fato o acusei ou o pastor está mentindo para chegar a algum ponto, cometer atos
criminosos, até mesmo de discriminação, como está acontecendo hoje na igreja. Por eu criticar, o pastor e a senhora promoveu um motim para me colocar para fora. Usou de mentira, de engano na Assembleia da Igreja, constrangimento ilegal, muitas acusações infundadas. Uma delas, eu estar sem máscara na igreja, enquanto várias pessoas não estavam usando a máscara. E eu vou trazer as provas aqui, quando chegar lá. E a senhora está fazendo esse tipo de coisa para tentar convencer a igreja que eu não tenho autoridade moral? Meu passado, minha irmã, não me condena não, sabe por quê? Porque eu convido a senhora a fazer, sabe o quê? Pedir perdão a Deus pelo que vocês fizeram, que vocês estão fazendo. Colocando um membro para fora, porque se colocou contra a determinação de vocês de fechar o templo sem consultar a igreja. Como está lá no artigo 6, parágrafo 3º, mentindo, dizendo que tinha uma necessidade. Eu tenho as provas que não tinha ameaça nenhuma de vocês fechar a igreja. Vocês agiu por abuso de autoridade. E como a igreja é democrática, as pessoas podem sim dar sua opinião em qualquer lugar. Não é só na igreja, não. A gente pode demonstrar com todo respeito a nossa opinião sobre os fatos. E eu, na condição de membro, existe um artigo que eu vou trazer aqui, que eu poderia, já que vocês não levou o assunto em assembleia, comentar do lado de fora. E foi o que aconteceu. E vocês sabiam que iria perder posição, como estão perdendo a partir de hoje, a partir daqueles dias, muitas pessoas estão se convencendo do que vocês são. E a senhora não é inocente não, porque a senhora já foi condenada pela justiça quando dissolveu a diretoria lá no passado, onde eu vou contar a história aqui para os ouvintes saberem. E lá onde eu sei, posso colocar minha mão no fogo, que todas aquelas acusações que há contra o pastor e contra a diretoria não são verdades. Existiu coisas ali que foram exagero, como vocês estão fazendo hoje comigo, imputando em mim crimes que não aconteceu. Muitas acusações vocês estão fazendo, muitas calúnias vocês estão fazendo, o que vocês sofreram lá no passado. Mas existe um fator que vocês erraram. E a igreja nunca ouviu de vocês aonde foi naquele ponto ali que vocês erraram. Não é possível vocês terem sido tão perfeito a ponto de 11 irmãos colocarem vocês na justiça e a juíza fazer um ato de injustiça, dando a eles a condição de vencedor da ação. E dissolveu toda a diretoria da igreja. O que não está difícil de acontecer daqui para frente. Porque as cobranças vão continuar e vocês não têm a humildade de me chamar, convidar as autoridades da igreja para a gente resolver os problemas que tem que acontecer e deixa eu ficar mais de 6 meses cobrando justiça e vocês virando a cara, tratando a situação com cara de nojo, até que eu venha aqui e tome as providências. Como eu agora estou contando para toda a cidade de Feira de Santana. O que está acontecendo aqui, ó. A primeira igreja de Feira de Santana metida com escândalo pela segunda vez. E eu faço questão que o Ministério Público e a Polícia Civil de Feira de Santana investiguem o caso. Investiguem porque a autoridade de Feira de Santana, Ministério Público, fique sabendo que dentro da igreja, a diretoria da igreja está cometendo injustiça. Não é a igreja não, a igreja só é uma vítima. A igreja está sendo vítima deles. Não é? A membresia está sendo constrangida a votar a favor de uma exclusão de um membro por crime de opinião. E agora a senhora se acha no direito de usar o passado, pedido perdão, passado pela classe catecúmeno, pela seletiva da igreja, onde a senhora nem sequer fez uma pergunta sobre o caso e a senhora sabia disso. Eu sei que a senhora sabia disso. Mas a senhora não fez. Agora a senhora tenta me desqualificar, a senhora está sendo desqualificada, a senhora está se auto-desqualificando. Não deveria fazer isso não. Deveria responder se foi verdade, se a senhora fez esse constrangimento lá em assembleia, com a minha esposa lá, depois de eu ter conversado com a senhora, o presbítero e o pastor. Numa reunião, nós 4, no dia 5 de dezembro de 2019. Há 1 ano e 1 dia atrás da assembleia que me expulsou. Então, a senhora responder se é mentira ou se é verdade, se é uma acusação infundável, se a senhora deu 2 votos pela senhora e pelo pastor Antônio Fernandes, que não estava na assembleia. Se isso é ético, não é? A senhora deveria responder se isso é verdade. A senhora deveria responder se é verdade ou não, se o pastor me acusou mentindo ou falando a verdade. A senhora deveria responder a acusação que pesa contra a senhora quando a senhora
não chama a igreja para poder reunir, para deixar que a situação chegue a público. Porque se está aqui, foi várias tentativas para que não chegasse a esse ponto. Isso aqui é uma maneira de recorrer à justiça, tornar público o que está acontecendo. Porque o que vocês estão fazendo é uma ameaça para a igreja. Porque nenhum membro nenhum candidato vai querer ser membro de uma igreja onde ele não pode censurar quem erra. Vocês estão achando que vocês são perfeitos? Vocês são o dono da igreja? Vai se dar mal, porque lá no passado a justiça condenou vocês. E eu, longe de me dizer que em tudo vocês tinham razão. Porque em algum ponto vocês falhou para que chegasse a esse ponto. Você está entendendo? Eu tinha mais ou menos uns 18 anos quando isso aconteceu. Eu não era membro da igreja. Mas existiam fatores que nós vamos chegar aqui à conclusão de que houve sim, em algum ponto, erros. Mas até hoje esses erros nunca apareceram. Vocês sempre são inocentes e a justiça comete injustiça condenando vocês? Como é que é isso? Explica aqui pro público. As cobranças, minha irmã, por justiça vai continuar. E vai se acalorar mais ainda. Eu estava com problema no celular, graças a Deus hoje eu consertei. Todos os dias terá um vídeo aqui cobrando da sociedade, da justiça, das autoridades de Feira de Santana que tome consciência do que está acontecendo e dê uma resolução. Mostre para a sociedade de Feira se eu estou sendo reincidente em algum crime, ameaçando o pastor de morte, como ele disse na delegacia. E eu tenho a queixa na mão, e muitos irmãos já têm a queixa na mão, que duvidava que isso fosse verdade. Eu faço questão que a senhora me processe para eu apresentar as provas. Faça isso. Já que a senhora não quer unir a igreja, vamos apurar os fatos, vamos rever o que aconteceu. O irmão está acusando a diretoria de cometer injustiça. Isso aqui não é nenhuma acusação contra a igreja. Isso aqui é acusação contra a diretoria que não quer resolver os problemas pendentes de acusação. Existe uma acusação do pastor e existe uma acusação do membro que foi acusado pelo pastor, de que ele está mentindo, o pastor está mentindo, enganando a igreja. Mas vocês não querem juntar as partes e nós vamos chegar a um ponto crítico nessa situação, onde a justiça vai ter que intervir. Nós teremos que dar uma resposta à justiça. Ou simplesmente acha que deu uma queixa, não correu atrás e acha que vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar não, meu irmão. Eu vou cobrar justiça todos os dias aqui no canal. Que a justiça dê uma resposta ao que está acontecendo. Entendeu? Pastor excluir membro da igreja simplesmente porque ela é minha esposa e não tem um ai nessa história. Isso é discriminação, isso é crime que vocês estão fazendo. E vocês acham que eu não tenho o direito de vir aqui falar porque tive um erro no passado que foi ajustado, não devo nada à justiça? Em 2005, eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada. Antecedente de primeira e segunda vara criminal, eu apresentei, não devo nada à justiça. O que eu deveria, eu paguei com os esclarecimentos, os protocolos da lei. O advogado fez, recorreu e eu não fui nem apenas maiores do que 4 horas de relógio. Graças a Deus por isso. Deus teve misericórdia de mim, me arrependo muito. E mais uma vez a Sociedade de Feira da Bahia, eu peço perdão pelo que aconteceu. E quer saber melhor quem é? Eu venho no meu bairro. Vem aqui, quer saber quem eu sou? Vem aqui na Redondeza. Pergunta se já teve alguma incidência, se eu tenho mal convivência aqui com alguém. Pergunta os meus familiares, quem sou eu, minha conduta, minha personalidade. Eu sou encrenqueiro assim, levo a conversa a sério. Agora eu não cometo delito não. Graças a Deus aqui serviu de uma grande lição para mim. Aprendi a lição de casa. Peço perdão à Sociedade de Feira de Santana por essa mancha lá no passado. Mas isso não tem nada a ver com o presente. Para estar trazendo isso de público na igreja sem citar o meu nome. E achando que eu não vou cobrar justiça. A senhora está muito enganada. A senhora está muito enganada. Então, meus irmãos e amigos, são situações como essa que está ocorrendo na igreja. A diretoria não quer resolver os problemas. Se nega a reunir e apresentar ao irmão aqui a prova, aqui as testemunhas do que aconteceu. Não quer rever, está cometendo um ato de injustiça. Falando essas coisas de público. Para me constranger de público. Não vai acontecer. Não adianta, não tem nenhuma relação com o presente isso aí que a senhora está falando. A senhora deveria ter vergonha na cara de falar essas coisas. A sua idade deveria lhe dar mais vergonha
ainda do que trazer um passado de um irmão em Cristo, aonde isso foi resolvido, assim como a senhora fez lá no dia da reunião, dia 6 de dezembro, trazendo um assunto de adultério que foi resolvido com a sua presença ali e não teve reincidência. Agora, a senhora, em vez de ficar tentando resolver as coisas pelo lado certo, reunindo o membro que está aqui acusando a senhora e o pastor de estar cometendo um ato injusto, desse jeito a senhora não vai conseguir desqualificar, porque os meus irmãos me conhecem. Agora, vem aqui investigar minha vida, vem aqui no meu bairro, a senhora sabe onde eu moro, procura saber aqui quem é eu, quem é a minha pessoa, o tipo de convivência, de relação que eu tenho. Sai procurando com meus clientes, se eles já foram roubados alguma vez. Pelo amor de Deus, não faz isso não. A senhora está se desqualificando, mais ainda. Com isso, a senhora só se prejudica. A senhora não resolve a situação. Responda por que a senhora está fazendo esse tipo de coisa. Por que a senhora não responde? Por que a senhora me acusa de estar mentindo? Eu acuso ele de estar mentindo. Na Assembleia eu não tratei esse tipo de assunto. Eu não constrangi ele nem a esposa dele com esses assuntos. Ele está mentindo. Diga que eu estou mentindo. Me desqualifica dizendo que eu estou mentindo. Me desqualifica dizendo que a senhora não deu duplo voto, que a senhora não fez rascunho de ata, que a senhora passou a lista para que todos os membros da igreja assinassem a ata da igreja. Diga que eu estou mentindo. Que aí a senhora vai provar e vai me desqualificar. Agora, trazendo o passado, pelo amor de Deus, o que é isso? Não adianta a senhora querer me atacar desse jeito, não. Resolva a situação, faça a assembleia da igreja, vamos calar esse irmão desmascarando as mentiras que ele está apresentando. Diga que é mentira que seu filho, o pastor, não deu queixa de mim. Diga que é mentira que a única coisa apresentada pelo pastor, de fato consistente, que ele diz, constitui-se em crime de opinião, só simplesmente porque eu fiquei contra. E estou contra e vou continuar contra da forma como vocês fecharam o templo e suspenderam os cultos. Infringindo o artigo 6, parágrafo 3º, e que a justificativa que o pastor deu é uma montagem para dar a consistência ao álibi dele. Diga, prove isso que eu estou mentindo, porque eu vou provar com a história. Graças a Deus que meu celular consertou. Graças a Deus. Todos os dias teremos vídeo aqui para mostrar o que essa igreja está sendo vítima de vocês mais uma vez. Viu? E aos irmãos e amigos, amanhã, quinta-feira, dia 10 de junho, estaremos aqui para continuar contando o que de fato aconteceu, continuar a história até onde que de fato aconteceu, as injustiças, começando no dia 14 de março. Eu vou chegar lá, essa semana teremos vídeo todos os dias da semana. Graças a Deus eu resolvi o problema do meu celular. Estava com problema. A você que tem me acompanhado aqui, muito obrigado pela sua participação. Continue orando por nós, pela nossa igreja de Deus verdadeira, mas que está sob ameaça de extinção. Logicamente que ela não vai acabar. Deus vai tomar frente do seu povo e vai colocar os culpados para fora, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas como servo de Deus, me sinto no direito de narrar a verdade. E isso não vai passar em branco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Até amanhã, dia 10 de junho de 2021. Boa noite, fique com Deus.